Então, boa tarde, gente, tudo bem? Então, antes de iniciar essa palestra, eu queria pedir desculpa para vocês, porque eu vou ter que ficar de máscara, tá? A gente está em atendimento aqui de paciente pós-Covid no nosso programa, então estou escondidinha aqui na sala e vou usar máscara, então talvez o som fique um pouco, né, com dificuldades, e a internet também talvez não fique 100%. Aí, se tu puderes ir me avisando, até durante a palestra, eu prefiro desligar a câmera e deixar só o slide esperando, que eu sei que carrega menos a internet, né? Então, acho que isso é uma conduta legal da gente estar utilizando, tá bem? Então, eu aceitei ministrar essa web palestra aqui, né, para vocês, para a gente falar um pouco sobre a prescrição de exercício nesses pacientes pós-Covid. É pouco tempo para a gente falar sobre, né? Pouco tempo para dizer que vocês vão sair com todo o conhecimento que vocês precisam para a prescrição. Mas, pelo menos, vão sair com a ideia, né? E um raciocínio mais clínico de como a gente deve prescrever o exercício para esses pacientes. A gente já atende, né? Eu já atendo paciente pós-Covid desde março de 2020, desde quando começou a pandemia, e a gente continua até hoje. Então, vou falar um pouco do que a gente vem fazendo e quais as experiências que a gente vem tendo até o momento, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a prescrição de exercício na reabilitação pós-Covid. O que a gente precisa pensar, o que a gente precisa entender? Quando a gente vai reabilitar um paciente pós-Covid, a reabilitação desse paciente não parte apenas da prescrição do exercício, né? Muita gente pensa que é só prescrever exercício aeróbico, exercício resistido, colocar o paciente numa esteira, colocar o paciente a puxar um elástico. Existe uma gama de intervenções que a gente pode utilizar nesses pacientes, existe a parte das intervenções de expansão pulmonar, reabilitação pulmonar, a parte de higiene brônquica. Então, assim, cada paciente ele vai ser um paciente individualizado, ele vai ser um paciente onde a prescrição do exercício precisa ser individualizada para ele, e vai ser um paciente em que vai existir uma gama de recursos que a gente vai poder utilizar, sendo que o exercício físico é uma delas. Então, é muito importante entender que isso não é um protocolo que eu vou passar para vocês, mas sim como a gente pode estar usando o exercício para esses pacientes. E sempre entender que existe uma gama de outros recursos que alguns pacientes eles vão necessitar serem somados a esses recursos para o seu processo de reabilitação. Então, primeiro a gente vai falar da prescrição do exercício aeróbio, tá? Toda vez que eu vou prescrever algo, é muito importante que eu avalie antes. Eu não tenho como prescrever alguma atividade sem conhecer o meu paciente. Então, pacientes pós-Covid, eles precisam ser avaliados antes da prescrição de exercícios. Uma vez que eu conheço qual é a alteração que esse paciente apresenta, qual é o nível de aptidão que ele apresenta, eu consigo direcionar melhor a carga de volume, a intensidade e o tempo do exercício que eu vou destinar para que eles realizem naquele momento da reabilitação. Existem vários testes que podem ser executados, né? A gente não tem nenhum protocolo de teste validado para esses pacientes, não temos um protocolo específico para esses pacientes, mas nós temos testes que podem ser tirados, né, e levados da reabilitação cardiopulmonar para esses pacientes. Um dos testes que a gente costuma utilizar, tanto em domicílio, né, em atendimento online, teleatendimento, quanto atendimento presencial, é o teste de marcha estacionária de 2 minutos. Esse teste, ele é um teste que já está muito correlacionado com o teste de caminhada de 6 minutos. Então, ele é um teste fidedigno, válido, que ele ocupa um tempo menor para ser realizado e ocupa um espaço muito pequeno para ser realizado. Então, ele é um teste que pode ser feito tanto a domicílio, online quanto ambulatorial com esses pacientes. Esse teste, ele consegue me mostrar qual é o nível de aptidão cardiorrespiratória que o meu paciente apresenta naquele momento. Então, ele é um teste que vai corroborar e vai me auxiliar na prescrição do exercício aeróbio para esses pacientes. Muitos pacientes, eles não vão vir para a gente com testes cardiopulmonares, a gente não vai ter esses parâmetros para prescrever. Então, esse é um teste que pode ser utilizado, ele é um teste individualizado. Para quem tiver interesse, né, existe toda uma normatização de como esse teste pode ser utilizado, ele é um teste simples de ser feito, mas a gente consegue verificar através dele a capacidade cardiorrespiratória.
O teste se baseia praticamente no paciente ele realizar movimentos de elevação dos membros inferiores até uma certa altura, e o terapeuta, durante esses 2 minutos, ele tende a contabilizar a quantidade de passos, né, de passadas que esse paciente realizou ao teste. Junto com o teste, nós também podemos implementar outros tipos de avaliação, sendo que uma delas que a gente pode utilizar é a análise da saturação de oxigênio. A gente consegue, durante esse teste aeróbio, perceber se esse paciente dessatura durante o exercício aeróbio. Mesmo sendo um teste, eu já consigo perceber se há alguma influência, se há alguma queda, se há algum fator que pode estar influenciando na saturação desse paciente quando ele realiza uma atividade aeróbia. Outro fator que pode ser coletado ao final desse teste é o valor de Borg. E a gente pode coletar a percepção do esforço desse paciente para a dispneia, que é a falta de ar, e para a fadiga de membros inferiores. E são 2 parâmetros que a gente consegue utilizar para prescrever o exercício aeróbio. Por exemplo, se o paciente ele completa 2 minutos do teste, mas ele atinge um Borg de 7 na escala modificada, isso nos faz entender que 2 minutos de um teste aeróbio trouxeram para ele uma percepção de esforço extremamente exaustiva. Ou seja, eu vou ter que, na hora da prescrição do meu exercício aeróbio, diminuir a intensidade da carga do aeróbio, porque esse paciente ele não aguenta mais que 2 minutos de um exercício aeróbio sem que a dispneia dele se torne intensa. Então, embora o teste se use muito para marcar a quantidade de elevações de membros inferiores, nos pacientes pós-Covid, o uso da saturação e o uso do Borg são primordiais para a gente conseguir prescrever o exercício aeróbio, tá? Nós não temos a validação desse teste por paciente pós-Covid, mas nós temos a validação desse teste para pacientes com insuficiência cardíaca. A gente sabe que o perfil do paciente pós-Covid, ele é um perfil que se assemelha muito a pacientes com alterações pulmonares e cardíacas. Eles apresentam fadiga, eles apresentam dispneia, eles apresentam perda de massa muscular. Então, a gente pode pegar alguns fatores que estão relacionados ao cardiopata e transcrever para os pacientes com Covid. Então, o teste de marcha estacionária de 2 minutos, ele já é utilizado na cardiologia, tá? Já é utilizado em outras doenças da área e a gente, então, transcreve para o paciente pós-Covid. E como eu mostrei para vocês, ele tem total relação com o teste de caminhada de 6 minutos, com 2 diferenças. Pelo fato do teste de caminhada de 6 minutos ser caminhar em uma superfície plana e o teste de marcha estacionária ser levantar o membro inferior até uma certa altura, esse teste tende a me mostrar melhor se há presença de fadiga em membros inferiores. E o que é extremamente essencial para a gente no pós-Covid, né? A gente sabe que esses pacientes tendem a apresentar fadiga de membros inferiores, não só de membros inferiores, mas é um dos pontos que podem limitar o nosso treino aeróbio nesses pacientes, e eu consigo ver através do teste, tá? O que esse teste também mostrou? Que um resultado pior do teste, ele está totalmente relacionado com a perda da força do quadríceps. Então, pacientes que executam um teste de forma que tenham valores ruins, que não consigam completar o teste, que tenham um mau desempenho, eles têm uma chance grande de ser pacientes que têm uma perda muito importante da massa de quadríceps. Outra questão que o teste também mostra é que melhores desempenhos ao teste estão relacionados com melhores valores de VO2 pico. Ou seja, quanto melhor ele desempenhar o teste, melhor vai ser o condicionamento cardiorrespiratório desse paciente. Então, ele é um teste que pode sim ser usado para a gente tentar prescrever o exercício para esses pacientes de forma mais efetiva. Tá? Como é que a gente interpreta os resultados? Primeiro, no paciente pós-Covid é extremamente primordial pegar o Borg. Então, pacientes com Borg, né, na escala modificada, que apresentarem dispneia intensa, nível 7, né, ou apresentarem fadiga intensa ao teste, já nos mostram que são pacientes que têm uma capacidade cardiorrespiratória muito ruim ao desempenhar 2 minutos de teste aeróbio. Então, ele é um paciente que eu não vou poder botar ele 15 minutos a fazer um exercício aeróbio em esteira, nem 15 minutos em bicicleta. Ele é um paciente que está muito mal condicionado. Então, ele é um paciente que eu vou ter que prescrever o exercício de uma forma muito mais lenta e com uma intensidade muito mais leve no início. A saturação parcial de oxigênio a gente pode
somar ao teste. O importante é que esse fator, né, essa avaliação, ela nos mostra se esse paciente desatura o exercício, o que é extremamente importante, né? Muitas vezes a gente acha que o paciente está saturando um nível adequado, né, para aquela condição que ele tem, mas quando a gente coloca ele em exercício, essa saturação cai. Então, antes de eu colocar ele em exercício e verificar esse fator, eu faço o teste, né? E aí eu sei se esse paciente, muitas vezes, ele vai ter que ser um paciente que precisa de oxigenação suplementar durante a atividade, e eu consigo ver o perfil desse paciente. O número de elevações ela é extremamente importante para que, depois de certo tempo, a gente consiga repetir esse teste e verificar se esse paciente teve uma melhora significativa no desempenho do teste após a intervenção. A gente também pode fazer esse teste a cada 2, 3 semanas, o que nos dá um parâmetro de acompanhamento se esse paciente está conseguindo evoluir ao treinamento, né? Então, o número de elevações ele é registrado e nos serve muito para acompanhamento desse paciente. Nós não temos ponto de corte para paciente pós-Covid é o teste de marcha estacionária de 2 minutos, assim como nós não temos para nenhum dos testes que a gente tende a usar hoje em dia, tá? Não deu tempo de gerar pontos de corte. E a gente avalia o desempenho desse paciente. Se ele realizou o teste inteiro, alguns pacientes conseguem realizar só 1 minuto, né? E 1 minuto já é o suficiente para desaturar e para dar uma escala de Borg 7, de dispneia intensa, de fadiga intensa. Então, isso me mostra que esse paciente tem uma condição cardiorrespiratória extremamente reduzida. Então, eu já sei que esse paciente vai ter que iniciar de uma forma muito leve, com uma intensidade muito baixa, o exercício aeróbio dele. O que é extremamente importante a gente entender é que toda vez que eu faço exercício cardiorrespiratório, eu exijo uma ventilação pulmonar maior. Eu exijo, né, eu peço com que o meu pulmão ele pegue mais oxigênio e faça a troca gasosa. Se esse paciente ele tem já uma complicação pulmonar estabelecida pela COVID-19, como uma fibrose pulmonar, eu preciso entender que o oxigênio muitas vezes não vai ser levado, né, para o sangue, para a estrutura de forma adequada. E aí isso vai estar interferindo na dispneia, na saturação de oxigênio e no desempenho desse paciente. Então, pacientes que tenham complicação pulmonar evidente, que estão desaturando ou não estão oxigenando por uma complicação pulmonar evidente, eu preciso associar técnicas de reexpansão pulmonar para melhorar a ventilação e oxigenação desse paciente. E aí entra naquela questão que eu falei no início. Não existe um protocolo, cada paciente é individualizado e eu preciso tratar todas as sequelas que ele vai apresentar naquele momento com todos os recursos que eu tenho disponível. Se eu não ventilar melhor esse paciente, se eu não levar mais oxigênio, eu não vou conseguir aumentar o desempenho, tá? Então, isso precisa ser muito bem interpretado na hora da avaliação do paciente. O trabalho cardiorrespiratório, através do exercício físico, ele é extremamente primordial para esses pacientes. A gente sabe que o exercício físico, ele aumenta a demanda cardiovascular, então ele aumenta a quantidade de sangue que vai ser direcionado para os músculos, para o diafragma durante o exercício. Consequentemente, eu preciso de mais oxigênio sendo direcionado para esses músculos, então eu vou ter um aumento da demanda muscular, cardiovascular e respiratória. Então, toda vez que eu coloco esse paciente em exercício aeróbio, eu estou aumentando a demanda. Então, pode acontecer desse paciente ter uma queda da saturação. Se essa queda da saturação for importante e evidente, muitas vezes esse paciente vai precisar da suplementação de oxigênio durante o processo de reabilitação. Muitas vezes ele vai usar apenas durante o exercício. Em repouso, ele acaba mantendo a saturação dele de forma que é aceitável. Então, alguns pacientes precisam iniciar o treinamento com suplementação de oxigênio para que eles tenham um ganho até um certo percentual, onde eu consiga tirar o oxigênio e eu consiga manter a saturação dele constante e num nível ideal durante o exercício físico, tá? É muito importante entender que, como eu tenho um aumento de volume, eu tenho um aumento de fluxo sanguíneo, o coração vai ser exigido mais. Então, pacientes cardiopatas que já tinham uma sequela, né, cardiovascular associada,
passada e que pegaram Covid e tiveram uma piora dessas sequelas, são pacientes que eu preciso fazer um monitoramento cardiovascular mais intenso. Olhar a questão da frequência cardíaca, a pressão arterial, né? Verificar os parâmetros hemodinâmicos desse paciente durante o exercício aeróbio, né? Porque a gente sabe que a gente tem um aumento dessa questão cardiovascular e de fluxo sanguíneo durante o exercício, tá? Então, o exercício ele pode aumentar a necessidade do corpo de oxigênio até em 25%, em 25 vezes o que eu uso em repouso. Então, se eu pensar que o paciente não está conseguindo colocar oxigênio suficiente porque ele tem uma sequela pulmonar importante, não adianta eu ficar fazendo exercício aeróbio sem associar uma técnica de fisioterapia respiratória para reexpansão. Se o paciente está desaturando, não adianta eu fazer exercício aeróbio se eu não colocar a suplementação de oxigênio. O exercício vai precisar de mais oxigênio. Então, isso é muito importante da gente pensar nesses pacientes, tá? Durante o exercício, a gente consegue recrutar os capilares pulmonares, a gente consegue aumentar a quantidade de sangue que vai ser levado lá para o alvéolo para ter troca gasosa com o alvéolo. Então, eu levo mais sangue para o pulmão, porque o corpo consegue levar mais sangue pensando que ele precisa absorver mais O2. Mas não adianta eu levar sangue para o pulmão, ele vai passar pelo alvéolo e não vai ter oxigênio para fazer a hematose, para ser jogado para dentro da corrente sanguínea. Então, mais uma vez, a importância de eu preciso de fluxo sanguíneo, mas eu preciso de oxigênio entrando. Pacientes com sequela importante cardiorrespiratória precisam associar técnicas de reexpansão pulmonar para aumentar a troca gasosa, tá? Então, cuidado com o exercício aeróbio. Outro fator que é muito importante quando a gente pensa em consumo de oxigênio é a questão de uso de membro superior e inferior. O membro superior, ele tende a ter um gasto de oxigenação mais baixo do que o membro inferior. Quanto maior o grupo muscular, mais oxigênio esse músculo precisa para executar a atividade. Então, se eu tenho um paciente que está muito comprometido e muito debilitado, como a gente tem vários pacientes que ficam em terapia intensiva e que vêm desta forma, talvez utilizar exercício aeróbio de membro superior antes do inferior seja o mais ideal, porque eu exijo menos consumo de oxigênio, esse paciente vai ter menos dispneia e ele vai ter um comprometimento pulmonar, né, associado muitas vezes, e eu consigo fazer com que ele tenha um desempenho, né, de forma mais leve, progredindo para uma forma mais moderada, à medida que ele vai melhorando o seu índice de oxigenação. Então, a gente costuma dizer, né, pacientes muito comprometidos, usem membro superior antes do inferior, porque o consumo de oxigênio é diferente. Como evoluir o exercício aeróbio? Eu vou evoluir no volume, então o paciente ele pode iniciar um exercício aeróbio simplesmente por 2 minutos num dia, depois no outro dia eu aumento para 3 e vou aumentando o volume, conforme eu percebo que as variáveis hemodinâmicas e de saturação desse paciente não caem. Conforme eu vejo que o Borg de dispneia dele se mantém em nível 4 e 5, eu vou aumentando o tempo, vou aumentando o volume. Posso aumentar a frequência, em vez de fazer 2 vezes por semana, fazer 3 vezes por semana. Posso aumentar a intensidade do exercício e sempre com uma saturação parcial de oxigênio acima de 90%. Isso é um parâmetro que tem que ser utilizado. Se cair a saturação durante o exercício, ou eu tenho que interromper, ou eu preciso suplementar esses pacientes. Lembrem, não entra oxigênio, não vai trocar, não vai me dar o oxigênio que eu preciso para o treino aeróbio, tá? A escala de Borg modificada ela é muito utilizada, tá? Então, é um parâmetro que a gente usa nesses pacientes para verificar o nível da atividade física para ele, a intensidade com que essa atividade física está sendo percebida por ele. O ideal é sempre que a gente mantenha um nível próximo de 4. Então, vamos dizer assim, eu coloquei meu paciente, eu avaliei ele e eu prescrevi para ele 5 minutos de caminhada, de exercício aeróbio na primeira sessão. Ele fez 5 minutos e ele atingiu um Borg de 3. Então, na próxima sessão, eu posso colocar 7, 8 minutos, porque eu quero que ele atinja 4. Aí, na outra sessão, ele atingiu 4. Atingiu 4, mantém esse tempo. Aí ele vai se adaptar, o corpo dele vai se adaptar, o sistema cardiorrespiratório vai se adaptar, e na outra semana, esses 7 minutos vão fazer cair o Borg dele para 3. E aí você sobe
para 10 minutos, e aí vai subir de novo o Borg. Então, a gente tem que ficar trabalhando sempre com Borg entre 3 e 4, o ideal é 4. Um Borg de 4 me mostra que esse paciente está tendo um exercício aeróbio moderado, um exercício que é capaz de trazer benefício cardiorrespiratório para esse paciente, que é efetivo. Chegou em 5, é um risco para a gente pode estar comprometendo o funcionamento cardiorrespiratório e o desempenho desse paciente. Então, essa escala ela é muito utilizada para progressão de exercício e para prescrição, tá? Quanto esforço foi feito durante o exercício? Então, a gente precisa entender que é muito importante avisar os pacientes que todo exercício ele precisa ser repetido de 2 a 3 vezes por semana, por uma questão de treino e de sobrecarga. Primeiro, eu só consigo ter resposta ao exercício se ele é feito com uma certa frequência. Tá? Então, eu preciso ter uma frequência de pelo menos 2 a 3 vezes por semana. E segundo, toda vez que eu vejo que na escala de Borg o meu paciente ele reduziu a intensidade da escala, eu tenho que sobrecarregar ele novamente. É aquela questão que eu falei. Se ele está fazendo 5 minutos e a escala ficou em 2, eu já tenho que aumentar a carga do exercício para a escala voltar a 4. O nosso corpo ele responde à sobrecarga ao treinamento. Então, eu preciso estar sempre sobrecarregando ao ponto que ele chegue a uma escala de 4, para que eu realmente esteja tendo um benefício cardiovascular para esse paciente. Agora, como prescrever o exercício de resistência muscular? Nós temos vários testes que a gente pode utilizar. O que a gente mais vem utilizando é o teste de sentar e levantar, de 1 minuto. Ele é um teste que realiza-se em 1 minuto, então ele é muito fácil de fazer. Ele é um teste que avalia principalmente a força dos membros inferiores, então eu consigo avaliar qual é a força que esse paciente tem no membro inferior e eu consigo mais ou menos verificar o nível de desempenho que ele tem de força. E assim eu consigo prescrever o meu exercício, então, de resistência. Então, o que a gente vai anotar nesse teste, né? A gente geralmente anota a quantidade de vezes que esse paciente senta e levanta, para a gente ver se o desempenho dele está adequado ou não, se ele tem força ou não, a velocidade com que ele realiza, né? Pacientes 30 segundos precisa parar o teste, ele não consegue desempenhar o teste, então ele não tem força, a fadiga é muito intensa, e a gente tende a anotar os valores de Borg desse paciente, principalmente para a fadiga de membro inferior, para tentar identificar o que pode estar limitando o desempenho desse paciente. Então, ele é um teste muito usado para que a gente mais ou menos consiga identificar qual é a capacidade de força que esse paciente tem naquele momento. Tá? O que é muito importante? Dependendo do desempenho dos testes de força, se esse paciente apresentar fadiga muscular muito intensa, então, assim, o paciente realiza 30 segundos do teste, já é algo que eu preciso ficar pensando que esse paciente pode estar apresentando aquela fadiga, né, pós-Covid, que a gente tanto ouve falar. O paciente realiza o teste, mas ele faz apenas 10 repetições. Então, é muito pouco, ou seja, ele faz numa velocidade extremamente lenta. Então, você já começa a perceber que esse paciente pode estar apresentando fadiga ou perda de força muscular. Quando eu tenho pacientes que vão muito mal ao teste de sentar e levantar, a gente precisa entender que, muitas vezes, colocar esse paciente direto num exercício resistido pode ser algo muito intenso para esse paciente. E a outra coisa que é extremamente importante na COVID é entender o processo de fadiga muscular. Fadiga muscular não se resolve com sobrecarga. A fadiga muscular se resolve com recrutamento muscular. Então, eu primeiro preciso recrutar a musculatura para depois eu conseguir desempenhar força. Então, pacientes que estejam com fadiga muscular acentuada, um simples alongamento ativo, para ele, já é um exercício de alta intensidade. Quando eu faço o alongamento ativo, eu também exijo com que o meu corpo destine mais oxigênio e destine mais fluxo sanguíneo para lá. Então, eu já vou consumir oxigênio num simples alongamento ativo. Então, pacientes com fadiga muscular extrema, eu posso iniciar apenas com um pouco de exercício aeróbio, de leve intensidade, e com exercício de alongamento ativo. Eu já estou recrutando a musculatura desse paciente. Eu já estou fazendo com que a musculatura que é contra o alongamento, que é aquela cocontração que a gente fala, já esteja sendo recrutada. E aí, aos poucos, eu posso ir progredindo. Ah, todos os pacientes vão iniciar assim? Não. Pacientes que são mais graves, pacientes que já têm uma condição melhor, uma aptidão melhor e um teste melhor, eu já posso partir para os exercícios de resistência mais intenso.
O mais leve de todos é o isométrico. O exercício isométrico é aquele exercício que é feito de forma estática. A gente precisa entender que o tempo de contração isométrica precisa ser de no mínimo 6 segundos para que eu tenha troca metabólica no músculo, para que eu realmente tenha efeito. E o exercício isométrico, ele é dos exercícios resistivos, aquele que consome menos oxigênio. Então, se eu tenho um paciente que está saturando, né, mas não está saturando tão bem assim, eu não vou colocar ele direto no exercício de concêntrico excêntrico, eu começo pelo isométrico. Eu sei que vai usar oxigênio, mas vai usar muito menos do que os exercícios que a gente conhece de resistência concêntrica e excêntrica. Então, indica-se como forma de carga, o exercício isométrico é mais leve, tá? Ele aumenta menos a frequência cardíaca, o volume sistólico tende a se manter, ele aumenta um pouquinho o débito cardíaco, só que o que a gente precisa cuidar é que o isométrico tende a aumentar a pressão arterial sistólica e diastólica, porque aumenta a resistência vascular periférica, o paciente tende a querer fazer valsalva, e isso eu tenho que ter um cuidado nesses parâmetros hemodinâmicos de monitoramento. Mas em termos de consumo de oxigênio, de fadigar esse paciente, o isométrico fadiga e consome muito menos do que o de resistência. Agora, os exercícios de resistência, eles são aqueles que consomem mais. Então, eu preciso usar eles, se eu for usar direto como prescrição, eu já tenho que usar em pacientes que estão melhor condicionados, que já têm uma sequela pós-Covid de forma mais leve. Agora, pacientes graves com fadiga intensa, eu tenho que começar por alongamentos ativos, por isométricos, e depois eu parto para os resistidos. Os resistidos, eles exigem mais oxigênio, eles mudam mais o débito cardíaco, frequência cardíaca. Então, são exercícios que exigem mais do meu paciente. E ainda são exercícios que eu posso fazer sem nenhum tipo de acessório, que eu vou estar dando uma certa sobrecarga, ou eu posso somar os acessórios, onde eu vou aumentar ainda mais a sobrecarga no músculo desse paciente. Aumentando a sobrecarga, aumenta o consumo de O2, tá? Então, isso precisa ser cuidado na hora de prescrever os exercícios de força, resistência e recrutamento muscular. O treinamento de força, ele tende a ser um treinamento que deve ser implementado para esses pacientes quando eles atingem esse momento, né? Aquele paciente melhor, ele vai atingir mais rápido, e aquele paciente que está com fadiga e mais comprometido, ele vai demorar mais tempo para chegar nesse exercício. Mas devem ser prescritos, e o que a gente tem que cuidar, que é extremamente importante? A força e a percepção do esforço desse paciente, o quanto que esse paciente vai cansar com o exercício, no exercício de força, ele aumenta com o número de repetições realizadas numa série. Vamos a um exemplo. Vou dar para o paciente 2 séries de 8 repetições. O paciente vai fazer a atividade e eu vou monitorando o Borg. E ele atinge Borg de 3,4, 3,4, 3,4, Borg cai para 2. Então, vou aumentar a intensidade do exercício para ele. Como que eu faço para aumentar a intensidade? Eu aumento o número de repetições. Então, 2 séries que antes eram de 8 vão virar 2 séries de 12. Para fazer com que ele aumente a sobrecarga, aumente o consumo, e aí ele vai aumentar a escala de Borg de volta para 4. Então, se eu quero aumentar a prescrição do exercício de força, aumentar a exigência para o meu paciente, o que se preconiza é aumentar a repetição e não a série. Isso tende a levar a um aumento maior da carga e aí direcionando melhor a questão de desenvolvimento de força nesses pacientes. Outra questão também que se fala muito é a questão do consumo de oxigênio e da exigência desse paciente quando ele realiza contração concêntrica e excêntrica. Então, os estudos existentes têm demonstrado até então, né, e têm indicado que as contrações concêntricas e exercícios com maiores velocidades têm menor percepção de esforço. Então, antes de eu trabalhar, por exemplo, um quadríceps de forma concêntrica, eu posso trabalhar de forma excêntrica, porque eu sei que o excêntrico exige menos do meu paciente. A hora que eu vejo que ele tem uma aptidão melhor, eu já coloco na concêntrica. Então, são mecanismos que a gente consegue usar para ir progredindo o nosso paciente em forma de escada, que a gente fala. Cada dia progredindo um pouco. Se eu sobrecarregar demais um paciente com fadiga pós-Covid, esse paciente vai ficar mais fadigado ainda. Então, a fadiga, ela é uma condição que ela deve ser extremamente estudada por profissionais que prescrevem exercício. Não é a mesma coisa a prescrição de exercício para paciente fadigado e prescrição de exercício apenas para pacientes que têm perda de força generalizada, tá? Então, é muito importante prestar atenção. Então, como que a gente tende a realizar
tá? A prescrição de exercícios para pacientes pós-Covid, quando a gente quer uma melhora do condicionamento cardiorrespiratório, mas associado a uma melhora de força. Então, nos exercícios de força, o que a gente tem utilizado? A gente tem esse esquema. Aonde meu paciente está? O paciente está muito comprometido? Eu vou começar aqui. Eu vou começar com alongamento ativo. Aos poucos, ele vai melhorando o desempenho e eu vou para o exercício, então, aeróbio. Se ele está muito debilitado ainda, eu começo pelo membro superior, que tem um gasto de oxigênio menor, e depois eu parto para membro superior. Melhorou, eu vou para o exercício isométrico. Posso começar de membro superior, que é mais leve, depois eu vou para membro inferior. Se eu quiser, eu posso associar exercício aeróbio com isométrico. Se ele tem condições, eu faço os dois. Se ele já está melhor adaptado, se ele já é um paciente que já está com um comprometimento mais leve, eu já parto do exercício aeróbio direto para o exercício resistido. E eu uso exercício aeróbio com resistido e deixo o isométrico, porque a gente sabe que o exercício resistido exige mais oxigênio, exige maior demanda metabólica, e esse paciente vai desempenhar com mais força e vai precisar, né, desempenhar com melhor condicionamento. Então, aí, o que eu posso mudar aqui para esse paciente? Se ele está nesse ponto, mas eu ainda acho que o membro inferior vai ser muito pesado, eu começo pelo membro superior e depois vou implementando o membro inferior. O que eu posso ir mudando? Repetição. Lembrando que quanto mais repetições eu colocar, maior é a sobrecarga para esse paciente, mais oxigênio ele vai usar, o Borg dele tende a aumentar. Então, eu vou mudando a questão das repetições, eu vou mudando o volume, eu vou mudando a carga, posso começar sem carga nenhuma, contra a gravidade, posso colocar 1 quilo, depois boto 2, e também posso ficar mudando a questão do intervalo. Uma coisa que é muito importante em paciente que tem fadiga é a questão do intervalo entre os exercícios. Quando o meu paciente ele tem fadiga muscular, é muito importante que o tempo de intervalo seja maior. Então, hoje, algumas diretrizes recomendam que eu respeite um tempo de intervalo de mais ou menos 2 minutos, se o paciente está muito fadigado. E aí, depois, eu posso ir reduzindo, conforme ele vai melhorando, o tempo de intervalo na minha prescrição. E aí, eu vejo que ele vai tendo uma melhora do nível de condicionamento, porque ele consegue repetir, fazer as séries com um tempo menor de intervalo, com um Borg a nível 4. Então, o Borg, ele deve ser utilizado não só na prescrição aeróbia, mas também ele já é validado para ser usado na prescrição de exercícios resistidos. Então, lembrando que um Borg, ele deve chegar a, no máximo, 4. Chegou a 5, eu preciso regredir na minha intensidade. Chegou a 2, eu preciso aumentar. E então, essa escala ela é muito utilizada na nossa área de prescrição para a gente conseguir ficar mudando a prescrição do exercício. A prescrição de exercício para pacientes pós-Covid, ela é constante, tá? Eu não vou prescrever um dia e ele vai passar um mês fazendo a mesma coisa. Ela tem que ser dia a dia. Eu preciso ir percebendo esse paciente dia a dia. Se obteve melhora, se eu consigo aumentar a sobrecarga, se o Borg chegou onde eu queria, não chegou, aumento a intensidade, aumento a série, chegou, mantenho até se adaptar de novo. Então, é uma prescrição diária. É uma prescrição diária. É uma prescrição individualizada, né? E o exercício aeróbio resistido não podem ser esses pacientes. É apenas um dos tipos de protocolos ou intervenções que a gente pode utilizar para esses pacientes, tá? Então, é extremamente importante que quem trabalha com esses pacientes veja cada paciente de forma individualizada e tente avaliar cada paciente. Para eu prescrever, eu preciso avaliar. Avaliando, eu sei o que eu vou prescrever e qual é mais ou menos a intensidade. E eu não sou obrigada, eu não tenho que saber o que fazer com ele na primeira sessão. Você vai avaliar, você vai olhar os seus parâmetros, você vai bolar um protocolo de tratamento para esse paciente e você vai implementar na primeira sessão. É na primeira sessão que você realmente vai colocar o teu paciente em exercício. Até então, a gente estava fazendo testes. Então, é na primeira sessão que você coloca ele no seu protocolo que você desenvolveu para o caso dele e vai perceber se ao protocolo que você desenvolveu, ele responde da maneira correta. Se ele não responder, ali você já vai observar o que você precisa modificar. Então, eu não sou obrigada a acertar na primeira. Esse paciente ele vai sendo observado na segunda sessão em diante,
a cada dia, e esse protocolo, então, vai sendo reajustado, modificado e progredindo. O paciente pós-Covid progride. Ele é um pouco diferente, por exemplo, de um pneumopata como um DPOC, que tende a manter um parâmetro, né, de não é progressão, mas ele tende a se manter num degrau durante um tempo, 3, 4 semanas com o mesmo desempenho. Depois ele progride um pouco. O paciente pós-Covid ele tende a progredir em forma de curva acentuada, né? Então todo dia ele ganha um pouco. Então é muito importante que eu perceba se esse paciente está adaptando e progrido a carga dele, progrido a intensidade, progrido o volume, tá? 6 minutos. Então, bem certinho na hora. Tá, gente? Então eu finalizo aqui e agora abro para perguntas e respostas. Vamos lá. A Caroline Lopes Machado primeiro parabeniza pela excelente palestra, tá bom, Ana? E depois pergunta se existe alguma contraindicação para a inclusão na reabilitação. Não, todos os pacientes eles têm acesso à reabilitação. O que a gente precisa saber é em que momento eles estão. Um paciente que está debilitado, acamado, por exemplo, ele é um paciente que vai precisar de reabilitação domiciliar, que ele vai ter que precisar iniciar pela fisioterapia domiciliar para depois ser colocado em exercício. Então, não existe contraindicação. O que existe é saber o momento que esse paciente está, para saber os recursos que eu vou usar com ele. Né? Até eu costumo rir, porque alguns alunos queriam, por exemplo, pegavam um paciente acamado e queriam desenvolver teste de marcha estacionária. Falei, esse paciente não vai fazer teste de marcha estacionária, porque está na cama. Então, a gente precisa saber que existem vários perfis e que o exercício é um dos métodos que eu posso utilizar. Mas tem paciente em que o exercício não vai ser colocado de uma forma imediata. Eu vou começar com fisioterapia, mobilização precoce, exercício ativo resistido, algumas coisas, mobilidade, expansão pulmonar. Então, contraindicação não existe. O que existe é monitorizações diferentes, prescrições diferentes para cada perfil de paciente. Isso. Aí a Caroline que manda mais uma pergunta. É realizado fortalecimento de musculatura respiratória com o uso do Power Brief, por exemplo? Quando que a gente realiza? Quando você faz a avaliação e você tem certeza que ele tem redução de força muscular respiratória. Então, a gente faz a avaliação com manovacometria nos nossos pacientes e se eles apresentam fraqueza muscular respiratória, indicativos, a gente usa o Power Brief. Então, nós não usamos em todos os pacientes, nós usamos naquele paciente que demonstra o teste que ele tem, que ele precisa. Né? Paciente que demonstra redução de volume e não fraqueza, a gente vai atuar com técnicas de expansão. Então, a gente usa o Power Brief, sim, a gente tem bons resultados, mas para isso ele precisa mostrar que há necessidade da técnica. E é assim, importante entender que não existem protocolos, saíram várias cartilhas já, mas não existe nenhum protocolo fechado para paciente pós-Covid, justamente porque nós temos perfis diferentes. Né? Então, é necessário avaliar e ver o perfil para que a gente possa prescrever. Não tem como usar a mesma... a minha experiência, né, a gente não consegue usar o mesmo protocolo para todo mundo. Então, cada paciente, quando a gente usa a reabilitação, é individual para cada caso. Tá? Certo, Ana, obrigado pela complementação. Pessoal, se tiverem mais dúvidas, estamos aí, senão a gente vai nos encaminhando aí para o encerramento da atividade de hoje, tá? Lembrando que semana que vem a gente vai falar de novo sobre pós-Covid, só que aí a gente vai falar sobre alimentação, né? A gente vai receber uma nutricionista que vai conversar sobre isso, trazendo aí as questões. Como a Ana também frisou, é tudo muito recente, querendo ou não, né? E as coisas estão acontecendo e as pesquisas estão surgindo, enfim, a gente está... É muito importante que vocês estejam constantemente ligados, né? Sejam nos protocolos, nessas cartilhas, nas diretrizes, no que os órgãos responsáveis, seja a SES, enfim, o Ministério da Saúde, a OMS, a OPAS, enfim, então, atualizando sempre. A gente sabe que é uma demanda muito grande, né, de atualização, mas para esses casos, e para essa questão que ainda é bastante sensível, né, na nossa realidade aí, enquanto sociedade, é muito importante que vocês permaneçam sempre atualizados e buscando informação, tirando dúvida, né,
E é importante que vocês estejam seguros, né? Por mais que tenham dúvidas, mas seguros de onde buscar esse conhecimento, a melhor forma de responder à população, até para dar uma segurança para o paciente, para o usuário do sistema que vai buscar orientação junto a vocês, né? Porque é a melhor Eu forma. sempre costumo dizer assim, menos é mais. Se você não tem certeza, se você está com medo de dar aquela carga, se você não tem certeza que é aquela, dá menos. Dá menos, daí você vê que ele responde muito bem, e aí você aumenta. É melhor dar menos do que dar mais, se você está na dúvida. Tá? Então, vão trabalhando dessa forma, aqueles que ainda têm muita dificuldade de prescrever, que é algo que ajuda bastante. Eu acho, Ana, que por hoje é isto, né? Para essa quarta-feira, dia 1º de dezembro, aí o último mês do ano, o calor chegando aqui, pelo menos para mim, em Florianópolis. Ana, se você quiser fazer um encerramento, reforçar alguma informação que você compartilhou com a gente, convidar as pessoas para, enfim, sugerir, né, alguma dica de onde encontrar informação, etc., deixar o seu contato, fique à vontade, tá? Eu acho que é muito importante, né, o pessoal da Físio seguir os conselhos, né, não só o conselho da área de Santa Catarina, mas todos os conselhos da nossa área. Tá saindo bastante cartilha, bastante sai painéis, né, com dúvidas, saem sugestões. Então, aqueles que têm dúvidas, seguir as entidades da fisioterapia, tanto nacional quanto internacional, ajuda bastante, tá, nessa questão de melhorar o seu conhecimento na hora de prescrever o exercício para esses pacientes. E aqueles que têm dúvida também, procurar alguma coisa em artigos que vão saindo, os mais atualizados. Não vai ter uma receita de bolo, mas pelo menos alguma informação você vai conseguir tirar dali e somando, né, dentro daquilo que você precisa para tratar esses pacientes, né? E a questão, ela é constante, não adianta. Ainda vai ter muita coisa que vai sair e a gente precisa se atualizar constantemente.